As pesquisas da psicogênese da língua escrita mostraram que as crianças passam por fases bem definidas nesse processo de aprendizagem. Isso não significa que todos passem por todas as fases de maneira uniforme. O processo é dinâmico, ocorrem saltos e as crianças estão sempre em transição entre fases, exigindo do educador muita atenção e sensibilidade. No primeiro momento, a criança ainda não sabe que o que se representa são os sons das palavras e não as coisas sobre as quais a gente fala. Aquilo a que a palavra se refere. Daí que quando a gente pede para ela escrever alguma coisa, ela desenhe essa alguma coisa, né? Uma fase que se chama, em geral, icônica. A fase icônica, ou seja, a criança representa por um desenho um ícone que é um desenho estilizado, aquilo que se pediu que ela escrevesse ou que ela quis escrever, e ela acha que escreveu. A mesma coisa numa fase em que ela avança um pouco, e é como se ela descobrisse assim, as pessoas quando dizem que estão escrevendo, elas não estão desenhando, elas estão fazendo uma outra coisa. E como em geral elas veem as pessoas escrevendo com letra cursiva, ela faz a hipótese, elas fazem lá uns riscos, umas garatujas, umas linhas, e é isso que é escrever. Ela não está ainda percebendo que a palavra é som. Esse é o grande salto na alfabetização. É comum pensarmos que uma criança tem sérias dificuldades de alfabetização quando trata-se somente de que ela ainda não percebeu que as palavras representam o som e não o objeto. Esse salto como é que se dá? Para que a criança passe a perceber o som da palavra. É preciso trabalhar muito com atividades que levem a criança a prestar atenção no som. Isso se faz na educação infantil. Cai, cai, balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai aqui na minha mão. Jacaré. Tem quantos pedacinhos? Então vamos colocar a tampinha. Vamos fazer com tia Leia. Fecha a mãozinha. Toda vez que a boquinha abre o dedinho. O dedinho sobe isso mesmo. Então vamos. Já. Cá. Lê. Tem quantos pedacinhos? Ao levantar dedos diferentes para cada sílaba falada, a criança percebe mais claramente a divisão da palavra em pedaços e a relação destes com os sons. 3 pedacinhos, então põe aqui para tirar 3 tampinhas. Isso! Esse trabalho é fundamental para auxiliar a criança a passar das fases icônica e garatuja para a escrita com letras. O que é isso aqui, amore? Pato. É um pato. Como é que escreve o nome do pato? Põe o nome do pato aqui pra mim, por favor. Pega o lápis e escreve o nome do pato. Gabriele sabe que as palavras podem ser divididas em pedacinhos, que se usam letras para escrever, e está descobrindo de que forma essas letras se relacionam com os sons. Pato. Aqui tem escrito pato? É? Fecha a mãozinha. Olha pra tia Sônia agora. Agora fala pato. Pato. Não, fala de novo. Pato. Quantos pedacinhos tem o pato? 2. Tem 2. E aqui, olha, lê agora pra tia Sônia aqui. Pato. Não, sem o desenho, só a letra. Pato. Pato. E cadê o tô? A professora tenta fazer com que Gabriele comece a perceber que ela pode ler e escrever relacionando uma letra com cada uma das sílabas.
momento que ela percebe que é com letra que as pessoas escrevem, ela escreve letras. Para qualquer palavra. Ela escreve aí urso, ela sai fazendo um monte de letras, as letras que ela conhece, né? E aqui agora, o que é isso aqui? Telefone. Um telefone? Agora você pode escrever para mim um telefone? A intervenção da professora deve ajudar a criança a perceber que as letras representam os sons da palavra. Deve orientar a criança a avançar para a fase silábica sem valor sonoro, ou seja, na qual ela escreve uma letra para cada sílaba, independentemente da letra que escreva. A professora pede que a criança leia o que escreveu, apontando os pedacinhos que identificou oralmente. Vamos ler do jeito que eu falei? Dedinho, vai colocando. Fala para mim. Lei. Bom. Lei. O que nós temos que fazer? Risca lá, risca lá. A professora estimula a criança a refletir sobre as letras que sobraram. Vamos desmanchar? Você riscou essa aqui? Riscou? Vou desmanchar, hein? Ó. Ela espera que a criança coloque uma letra para cada pedacinho da palavra falada. Tem. Lei. Você pediu para desmanchar a outra? Não precisava desmanchar essa, não? Então põe ela lá de volta. Agora lê para mim de novo. Lei. Bom. Lei. Agora tá ok? Telefone. Muito bom. Em geral, ela pensa que se uma letra só não dá para escrever, tem que botar mais de uma. 2 letras também é pouco, né? Isso tudo está na pesquisa da psicogênese. Então, se você fala para ela escrever pé, ela põe 2 letras, ela põe, digamos que ela se chama, um menino chama Pedro, então ela põe um P e um R, né? E diz que escreveu pé ou coisas desse tipo. Mas aí ele acha que 2 é pouco. Para poder escrever ou ler, tem que botar 3, no mínimo. Aí ele põe 3. Se a palavra é grande, sai botando uma porção de letras aí, né? Que é a fase que se chama pré-silábica. Então, onde é que nós estamos até agora? Na fase icônica, escrever é desenhar. A fase da garatuja, escrever é imitar as pessoas que fazem essas linhas aí, né? Escrever é com letras. Então, qualquer letra que eu ponha serve, né? Que é a fase pré-silábica. Icônica, garatuja, pré-silábica. Vindo do fundo de uma caverna profunda e escura, era uma jovem urso marrom e seu nome era Douglas. Preciso de um abraço desse